O Santo Rosário, na forma como é rezado presentemente, foi inspirado à Igreja e dado pela Santíssima Virgem a São Domingos, no ano de 1214, para converter os hereges albigenses e os pecadores, conforme relatou o beato Alano de la Roche. São Domingos, vendo que os pecados dos homens impediam a conversão dos hereges albigenses, entrou numa floresta próxima a Toulouse, e lá passou 3 dias e 3 noites em contínua oração e penitência. Para acalmar a cólera de Deus, não cessava de gemer, de chorar e de macerar o corpo com golpes de disciplina, a ponto de cair esgotado. A Virgem então lhe apareceu, acompanhada de 3 princesas do céu, e lhe disse: Queres ganhar para Deus esses corações endurecidos? Prega o meu rosário. O santo se levantou consoladíssimo e, ardendo de zelo pela salvação das almas, entrou na catedral. Imediatamente, os sinos foram tocados por anjos para reunir os habitantes. No começo da pregação houve uma tempestade espantosa. A terra tremeu. O sol se obscureceu. Trovões e relâmpagos repetidos fizeram estremecer e empalidecer os ouvintes. Seu terror aumentou ainda mais quando viram uma imagem da Virgem exposta em lugar de destaque, erguer os braços 3 vezes para o céu para pedir a vingança a Deus contra eles, se não se convertessem e não recorressem à proteção da Mãe de Deus. O céu queria, com esses prodígios, promover a nova devoção do Rosário e torná-la mais conhecida. A tempestade cessou afinal, pelas orações de São Domingos. Este prosseguiu a pregação e explicou com tanto fervor e entusiasmo a excelência do Santo Rosário que quase todos os habitantes de Toulouse o adotaram e renunciaram aos seus erros. Em pouco tempo, notou-se uma grande mudança nos costumes e na vida na cidade. O estabelecimento do Rosário, dessa forma prodigiosa, que faz recordar o modo como Deus promulgou sua lei no Monte Sinai, torna manifesta a excelência dessa devoção. São Domingos, inspirado pelo Espírito Santo, instruído pela Santíssima Virgem e por sua própria experiência, pregou o Rosário todo o resto da sua vida. Pregou-o pelo exemplo e pela palavra, nas cidades e nos campos, diante dos grandes e dos pequenos, diante dos sábios e dos ignorantes, dos católicos e dos hereges. Enquanto os pregadores difundiram, a exemplo de São Domingos, o Santo Rosário, a piedade e o fervor, floresceram nas ordens religiosas que praticavam essa devoção e no mundo cristão em geral. Mas, quando se negligenciou um tal presente vindo do céu, pecados e desordens se viram por toda parte. A devoção do Rosário se conservou fervorosa até cerca de 100 anos após a sua instituição. Depois, esteve quase que sepultada no esquecimento. A malícia e inveja do demônio com certeza contribuíram para tal esquecimento e para que, assim, cessasse o fluxo das graças que o Rosário trazia para o mundo. A justiça divina castigou os reinos da Europa, a partir do ano de 1349, com a mais terrível peste que jamais se vira. Surgida no Oriente, espalhou-se pela Itália, Alemanha, França, Polônia, Hungria e devastou todas estas terras, de modo que de 100 homens somente um sobrevivia. As cidades, as aldeias e os mosteiros se despovoaram durante os 3 anos que durou a epidemia. E a esse flagelo de Deus ainda se seguiram outros. Quando, pela misericórdia de Deus, tais misérias cessaram, a Virgem ordenou ao beato Alano de la Roche, célebre doutor e famoso pregador da ordem dominicana, que restabelecesse a antiga confraria do Santo Rosário. Desde o estabelecimento do Rosário por São Domingos até 1460, quando o beato Alano o restabeleceu por ordem do céu, ele foi chamado o Saltério de Jesus e da Virgem, porque contém 150 Aves-Marias, o mesmo número dos Salmos de Davi. Depois disso, a voz pública, que é a voz de Deus, lhe deu o nome de Rosário, que significa coroa de rosas.
A Santíssima Virgem aprovou e confirmou esse nome, revelando a várias pessoas que elas lhe ofereciam tantas rosas agradáveis quantas Aves Marias, e tantas coroas de rosas quantos rosários rezassem. O irmão Afonso Rodrigues, da Companhia de Jesus, recitava o rosário com ardor e via frequentemente a cada Pai Nosso sair da sua boca uma rosa vermelha e a cada Ave Maria uma branca, iguais em beleza e perfume, somente diferentes na cor. As crônicas franciscanas contam que um jovem religioso tinha o louvável costume de rezar o terço diariamente antes da refeição. Um dia, por uma razão qualquer, não o rezou, e quando tocou o sino para o jantar, conseguiu do superior permissão para rezá-lo antes de ir à mesa. Mas como ele se demorasse demais, o superior enviou um religioso para chamá-lo. Esse religioso o encontrou na cela toda iluminada por uma luz celestial e viu a Santíssima Virgem com 2 anjos. À medida que o religioso rezava as Aves Marias, belas rosas saíam da sua boca e os anjos as iam pegando uma após a outra e as colocavam sobre a cabeça da Virgem, que manifestava seu agrado. 2 outros religiosos, mandados pelo superior para ver a causa do atraso dos outros, presenciaram também o fato. A Virgem só desapareceu quando o terço estava inteiramente rezado. O rosário é, pois, uma grande coroa e o terço é um diadema, ou uma pequena coroa de rosas celestes que se põe sobre a cabeça de Jesus e de Maria. Não é possível exprimir como a Virgem estima o rosário acima de todas as devoções e quanto ela é generosa em recompensar os que trabalham por pregá-lo e difundi-lo, e pelo contrário, como ela é terrível contra os que se opõem a ele. Enquanto viveu, São Domingos, acima de tudo, teve empenho em louvar a Santíssima Virgem, pregar suas grandezas e incentivar todas as pessoas a honrá-la por meio do rosário. Em contrapartida, a poderosa Rainha do Céu não cessou de aspergir abundantes bênçãos sobre o santo. E coroou seus trabalhos com prodígios e milagres. Nunca ele pediu alguma coisa a Deus pela intercessão da Virgem sem ser atendido. Como cúmulo de favores, ela o tornou vitorioso sobre a heresia dos albigenses e o fez pai e patriarca de uma grande ordem religiosa. A Virgem não somente favorece os pregadores do rosário, mas também recompensa os que, pelo exemplo, atraem outros a essa devoção. Afonso, rei de Leão e da Galícia, desejava que todos os seus servidores honrassem a Maria Santíssima pela reza do rosário. Para animá-los com seu exemplo, tomou o hábito de levar consigo, ostensivamente, um grande rosário, embora não o rezasse. O efeito foi que todas as pessoas da corte se sentiram obrigadas a rezá-lo. Aconteceu que o rei caiu extremamente doente e, quando já o julgavam falecido, foi arrebatado em espírito ao tribunal de Jesus Cristo. Ali viu os demônios que o acusavam de todos os pecados que havia cometido e viu o juiz, já a ponto de condená-lo às penas eternas. Nesse momento, apresentou-se a Virgem diante de seu filho e intercedeu por Afonso. Foi então trazida uma balança. Em um dos pratos dela foram colocados todos os pecados do rei. No outro prato, a Virgem colocou o grande rosário que ele tinha levado em sua honra e também os que ele, pelo seu exemplo, tinha feito rezar. E esse prato pesou mais que o de todos os seus pecados. Depois, olhando-o com um olhar benigno, ela lhe disse: obtive de meu filho, como recompensa, pelo pequeno serviço que tu me prestaste ao levar o meu rosário, o prolongamento de tua vida por mais alguns anos. Emprega-os bem e faz penitência. Voltando-se do arrebatamento, Afonso exclamou: ó bem-aventurado rosário da Santíssima Virgem, pelo qual fui liberto da condenação eterna. Depois disso, recuperou a saúde e passou o resto da sua vida rezando-o diariamente. Ainda que a devoção do rosário tenha sido autorizada pelo céu por meio de muitos prodígios e tenha sido aprovada pela Igreja por diversas bulas de papas, sempre se encontram depravados, ímpios e espíritos fortes que procuram desacreditá-la, ou pelo menos afastar dela os fiéis. É fácil reconhecer que suas línguas são infectadas pelo veneno do inferno
e que eles são conduzidos pelo espírito maligno. Pois ninguém pode desaprovar o Santo Rosário sem que condene o que há de mais piedoso na religião cristã, a saber, o Pai Nosso, a Ave Maria, os mistérios da vida, da morte e da glória de Jesus Cristo e da sua Santa Mãe. Se São Boaventura teve razão em dizer que morrerá no pecado e será condenado aquele que tiver desprezado a Santíssima Virgem, que castigos não devem esperar aqueles que afastam os outros da sua devoção? Quando São Domingos pregava em Carcassonne, um herege fazia brincadeiras com os seus milagres e com os 15 mistérios do Rosário, o que impedia a conversão de outros hereges. Para punir esse ímpio, Deus permitiu que 15.000 demônios entrassem em seu corpo. Os pais dele o levaram ao santo, pedindo que o livrasse daqueles espíritos malignos. Ele se pôs em oração e exortou toda a gente a rezar o rosário com ele, em voz alta. Eis que, a cada Ave Maria, a Santíssima Virgem fazia sair 100 demônios do corpo daquele herege, sob a forma de carvões ardentes. Depois de libertado de todos os demônios que o possuíam, abjurou seus erros e se converteu, juntamente com muitos correligionários, impressionados pelo castigo e pela força do rosário. Eu não duvido que os espíritos críticos e orgulhosos deste tempo coloquem em dúvida os relatos deste pequeno tratado, como sempre o fizeram. Se bem que eu me tenha limitado a transcrever excelentes autores contemporâneos e, em parte, um livro recentemente composto pelo padre Antonin Thomas, da Ordem Dominicana, intitulado O Rosário Místico. Toda a gente sabe que há 3 espécies de fé para as diversas narrativas. As histórias narradas na Escritura Sagrada, devemos uma fé divina. As histórias profanas, que não repugnam a razão e são escritas por bons autores, devemos uma fé humana. E as histórias piedosas contadas por bons autores e em nada contrárias à razão, à fé e aos bons costumes, ainda que elas sejam, por vezes, extraordinárias, devemos uma fé piedosa. Não se deve ser nem crédulo demais, nem crítico demais. É preciso manter o equilíbrio para, dessa forma, encontrar o ponto da verdade e da virtude. Mas assim como a caridade crê facilmente em tudo o que não é contrário à fé, nem aos bons costumes, assim também o orgulho leva a negar quase todas as narrativas bem confirmadas, sob pretexto de que elas não estão na Escritura. É esse um artifício de Satanás, no qual caíram os hereges que negam a tradição, e no qual caem, sem se dar conta, os críticos de hoje, que, movidos unicamente por orgulho e autossuficiência, não creem no que não compreendem ou no que lhes desagrada. Texto escrito pelo grande santo São Luís Grignon de Montfort.